Olá, boa noite para você de casa. Hoje é dia 6 de novembro, segunda-feira, e nós vamos acompanhar agora o que será destaque no seu jornal Sentinela Notícias, segunda edição de hoje. Ambulantes mudam horário para tentar driblar a fiscalização no centro de Manaus. Campanha Novembro Azul, uma programação já está montada em Óbidos para o público masculino. Com 1.825 candidatos inscritos no Enem, Óbidos ocupa a 36ª posição no ranking dos municípios paraenses. 1.349 presentes e 476 faltosos. Aliados de Chico Alfaia pedem prestação de contas do presidente da Câmara. Preto alega sofrer retaliações por sua posição no Legislativo. E nas notícias policiais, a Polícia Militar registrou diversas ocorrências em Óbidos nesse final de semana. Essas informações você vai acompanhar agora no jornal Sentinela Notícias, segunda edição de hoje, que já está começando. E muito boa tarde a você de casa, desde já obrigada pela sua audiência. Você que está nos acompanhando aqui pela Sentinela TV Canal 7 em mais uma semana. Nós estamos na sua companhia, informando a você o que acontece em Óbidos e também na nossa região. E nós vamos iniciar esse primeiro bloco falando sobre as notícias regionais. Para fugir da fiscalização, vendedores e ambulantes escolheram o início da noite para comercializar diversos tipos de produtos, inclusive alimentos, nas ruas do centro de Manaus. Com isso, muita gente reclama da falta de espaço para circular nas calçadas. A reportagem é da Band Amazonas. Acompanhe. A volta para casa nem sempre é tranquila, uma correria para não perder o ônibus. Às vezes é quase impossível embarcar, é preciso muitas vezes desviar da multidão e também dos trabalhadores ambulantes que vendem frutas e verduras nas calçadas. E olha que não são poucos. Neste trecho da Avenida Epaminondas, no centro de Manaus, os ambulantes chegam a obstruir a passagem de pedestre. Também, um pouco atrapalha. Isso, complicado. Em geral, os ambulantes são proibidos de comercializar produtos na região central da cidade. Mas durante a noite, sem fiscalização, eles circulam livremente. Segundo a prefeitura, o trabalho de fiscalização acontece somente durante o dia e que a circulação de ambulantes durante a noite está com os dias contados. Vamos ter primeiro fazer a orientação deles, dar uma alternativa de trabalho para eles, porque a gente sabe que realmente está muito difícil o trabalho. A partir daí a gente vai partir somente para apreensão. E como se isso não bastasse, quem espera o ônibus fica sujeito a assaltos. A gente está aqui com medo de qualquer hora acontecer um assalto, né? Agora a gente tinha um pessoal roubando as bolsas das mulheradas aí. Com a inauguração da Praça da Matriz, a Polícia Militar disse que vai reforçar o patrulhamento no centro de Manaus, principalmente à noite. No final do expediente, depois de 22 até as 23h30, o policiamento nos principais pontos de aglomeração de pessoas, pontos de ônibus, não só de trabalhadores, como de estudantes também, que nós sabemos que tem ali, principalmente na Getúlio Vargas. E mudando de assunto, falando de saúde, Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada em todo o Brasil no mês de novembro, dirigida à sociedade, em especial aos homens, para a conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Em Óbidos já há uma programação montada pelas equipes de saúde. Vamos acompanhar. O câncer de próstata é o câncer mais frequente no sexo masculino, ficando atrás apenas do câncer de pele.
No intuito de conscientizar a população masculina sobre a doença e visando diminuir a taxa de mortalidade, que ainda é alta, acontece mundialmente o movimento Novembro Azul. A iniciativa, que já faz parte do calendário nacional das campanhas de prevenção no Brasil, também acontecerá no município de Óbidos. O objetivo é combater a doença e principalmente motivar a população masculina a fazer os exames preventivos. Em Óbidos, já há uma programação montada para atender ao público masculino. A gente iniciou novembro e pelo Ministério da Saúde a gente tem o mês como Novembro Azul, porque a gente enfatiza a saúde do homem, porque saúde também é coisa de homem, né? Então, como eles são os que menos procuram, né, esse cuidado, a gente tem nesse mês essa demanda para a gente estar buscando, que são os homens. Então, dia 13 de novembro vai ter uma blitz no centro da cidade, né, nas principais vias também do município, nas ruas, onde vai estar se chamando os homens, panfletando, para buscar os homens a irem às unidades básicas de saúde, que é onde vai estar sendo abordado todo esse cuidado da saúde do homem, né? Mas os agentes comunitários de saúde, todos os profissionais da área já estão com temas voltados a chamar o homem a se cuidar. A gente sabe que o novembro ele enfatiza muito o câncer de próstata, mas existem N patologias que atingem o homem e vão ser abordados e cuidados durante esse mês. E no dia 17 de novembro, vai ser o dia D, né, do Novembro Azul, vai estar tendo as ações em saúde voltadas para o público homem, tá? Lá no centro da cidade, no Clipper do Bela Vista e no Clipper do Perpétuo Socorro. Vão estar tendo nessas 3 áreas para estar desvinculando, descentralizando esse atendimento no município no dia 17 de novembro, com início às 8 horas da manhã. Lá os homens vão estar tendo atendimentos como consultas médicas, os testes rápidos para hepatite B, C, sífilis, tá? Vacinação e outras demandas que forem necessárias para atender os homens. A enfermeira também ressaltou sobre o preconceito que ainda há quanto ao exame realizado, mas ela deixa o aviso que a saúde deve ser colocada em primeiro lugar quando se trata desse tipo de doença. Os homens, eles precisam realmente se cuidar mais. A gente acabou de passar pelo Outubro Rosa, onde as mulheres é um público que procura, que busca esse cuidado, onde a gente fala sobre o câncer de mama e o câncer do colo do útero. Então, o homem também precisa mostrar, até mesmo para a própria família, né, que está se cuidando, porque quando existe o acometimento de um câncer, é muito dolorido não somente para o paciente, para o homem, mas para a família toda. Então, o homem precisa, já que ele é um dos membros, né, forte dentro de um lar, de uma família, ele precisa também estar dando exemplo. E no próximo bloco você acompanha aqui no Jornal Sentinela Notícias. Com 1.825 candidatos inscritos no Enem, Óbidos ocupa a 36ª posição no ranking dos municípios paraenses. 1.349 presentes e 476 ausentes. E nas notícias da Câmara, aliados de Chico Alfaia pedem prestação de conta do presidente da Câmara. Preto alega sofrer retaliações por sua posição no Legislativo. E nas notícias policiais, Polícia Militar registra diversas ocorrências em Óbidos nesse final de semana. Essas informações você vai acompanhar logo após o nosso intervalo. Nós voltamos já. E nós estamos de volta com a programação do Jornal Sentinela Notícias desta segunda-feira. E falando de educação, o Enem 2017 ocorreu ontem em todo o Brasil. Aqui em Óbidos, 1.825 candidatos se inscreveram para o certame. Esse número colocou o município na 36ª posição do ranking no estado. A coordenação municipal do Enem divulgou um balanço na manhã de hoje. Foram 476 candidatos ausentes e 1.349 presentes. Vamos ver os números da região. A primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio aconteceu no último domingo em todo o Brasil. No Pará, o exame foi aplicado em 74 municípios, o mesmo número do ano passado.
sendo que se inscreveram para fazer a avaliação 354.593 pessoas, que representam 5,2% do total de 6.731.344 inscritos em todo o país. Em Óbidos, foram inscritos 1.825 candidatos para realizarem o Enem, ocupando a 36ª posição em relação aos municípios do Pará. No primeiro dia de prova, foram abordados os assuntos de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, e a redação, que teve como tema Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. As provas começaram às 13h30 e os participantes tiveram 5 horas e 30 minutos para resolver as questões, no horário de Brasília. Na região do Baixo Amazonas, o número de inscritos foram os seguintes: Santarém teve o maior número de participantes, 21.997, ocupando a 3ª posição no estado. Monte Alegre teve 2.494 inscritos e a 27ª posição no ranking. Oriximiná, na 33ª posição, teve 2.212 inscritos. Óbidos, na 36ª posição, teve 1.825 inscritos no certame. Alenquer, na 46ª colocação, teve 1.367 candidatos inscritos. E Juruti, com 1.256 inscritos, ocupou a 49ª colocação. No Pará, o grupo dos municípios com mais de 10.000 inscritos, além de Belém e Ananindeua, foram, pela ordem, Santarém, com 21.997 inscritos, e Marabá, com 16.693 inscritos. E inclui-se ainda Parauapebas, liderando na região sul-sudeste com 11.685 candidatos. Na região nordeste, a liderança é de Castanhal, onde se inscreveram 10.493 candidatos. Em relação à situação de ensino dos candidatos paraenses, 70,3% já concluíram o ensino médio. 21,2% são concluintes no presente ano letivo e 7,6% concluirão após 2017. São os chamados treineiros. Do total de participantes do Pará, 59,8% são mulheres e 40,2% são homens. Em todo o Brasil, a abstenção foi de 30,2%, o que corresponde a 2.033.590 candidatos. O INEP considerou o percentual dentro da média dos últimos anos. O segundo dia do Enem 2017 está marcado para o próximo domingo, 12 de novembro, em que os candidatos farão as provas de matemática e ciências da natureza. E a coordenação municipal também informou que a prova transcorreu com normalidade. Os motivos de faltosos são desconhecidos, porém muitos que perderam o exame foi por conta da confusão feita em relação ao horário de verão. E hoje na Câmara, aliados do prefeito Chico Faia pediram a prestação de contas para o presidente da Câmara desde o início do ano. Preto diz sofrer retaliação por causa da sua posição no Legislativo. Acompanhe as informações. O documento foi assinado por todos os vereadores da base aliada ao governo de Chico Faia, exceto o vereador Hilder Afonso, que esteve ausente da sessão. De autoria do líder do governo na Câmara, vereador Rubinho Souza, o requerimento 421 de 2017 pede que no prazo de 72 horas o presidente da Câmara apresente cópia integral de todas as notas fiscais emitidas e faturadas em nome da Câmara pela empresa LG Couto, fornecedora de alimentos, desde o início do ano. O autor do requerimento não quis gravar entrevista.
Preto encarou a iniciativa como uma retaliação pelo seu posicionamento no Legislativo, uma maneira de tentar intimidar uma série de denúncias contra o Executivo que o parlamentar vem fazendo. É um pedido do prefeito para vocês verem que desserviço chegou à Câmara Municipal de Óbidos. A maioria, não digo todos os vereadores, mas na sua maioria virá menino de recado do prefeito municipal de Óbidos. Eu sempre estive preparado para isto, porque já ouvi estas conversas, porque devido à minha posição aqui dentro da Câmara, por não aceitar o atraso do pagamento do funcionário, por não aceitar a falta de merenda dentro do nosso município, por não aceitar o descaso com a saúde municipal de Óbidos, inclusive já fiz uma denúncia no plenário da Câmara, sobre uma quadrilha que se formou para assaltar o dinheiro da saúde do nosso município. Preto afirmou que todo dia 20 de cada mês repassa aos vereadores a prestação de contas do Legislativo. Ele é enfático ao afirmar que sofre uma perseguição sistematizada. Isso é uma forma de querer me calar, mas não vou me calar. Eu não posso, eu tenho um compromisso muito grande com este povo, que por várias vezes colocou meu pai aqui como vereador, que elegeu meu pai prefeito e que me colocou pela segunda vez aqui dentro da Câmara. Meu compromisso é com o povo. Todo dia 20, a lei orgânica do município, o regimento da casa diz que todo dia 20 eu tenho que passar o balancete para eles. Eles têm lá na mão deles, todo dia 20 eu passo para eles. Ou eles não sabem ler, ou eles estão se fingindo de cego. Mas eu entendo. Eles estão a serviço do prefeito. O prefeito mandou eles fazer, eles têm que fazer. Após as discussões acaloradas sobre o assunto, os vereadores Bico de Pato e Valdeci Milagre pediram para retirar suas assinaturas do requerimento, alegando desconhecer o teor do documento. O vereador Kedson das Máquinas, que há meses pediu a abertura de uma CPI para investigar a aplicação de recursos do ICMS Verde e que ficou parada por falta de assinaturas, cobrou dos vereadores a mesma disposição para fiscalizar as ações do prefeito. É um absurdo o que aconteceu hoje nesta casa. Tanto dos problemas que esse município vem passando, tantas irregularidades que o Executivo vem apresentando, e 11 vereadores vieram pedir a prestação de conta do presidente desta casa. Agora eu pergunto, vai resolver que problema? Vai resolver o problema do não pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Educação? Vai resolver o problema da merenda escolar nas escolas? Pois hoje todas as escolas estão liberando os alunos às 10 horas da manhã por falta de merenda escolar? Falta de medicamento nos postos de saúde? Vai resolver esse problema? É como eu disse lá, se vai resolver o problema, embora pedir a prestação de conta do presidente desta casa. Mas também vamos pedir a prestação de conta de todas as outras situações que envolvem o Executivo. Inclusive, o ICMS Verde, onde hoje mais de R$1.400.000 já foram repassados para a Prefeitura e nós não sabemos para onde esse dinheiro foi. Porque o Conselho não teve deliberação em cima desse recurso, não houve prestação de conta nesta casa, estão desafiando a justiça. O juiz nos concedeu uma liminar, dizendo que daria 10 dias para o Executivo prestar conta desse recurso, e até agora não chegou nessa casa. Então é um absurdo o que a gente vê, e isso nos deixa indignado, porque nós deveríamos estar todos os 13 vereadores unidos em prol da sociedade obidense. Isso é um absurdo. E mudando de assunto, falando sobre a área policial, a Polícia Militar registrou nesse final de semana aqui em Óbidos diversas ocorrências, como arrombamentos de residências e operações em conjunto com a Polícia Civil e a Polícia Federal. Veja. No último final de semana, a Polícia Militar registrou ocorrências como roubo a residências, operações em conjunto com a Polícia Federal e a Polícia Civil. O objetivo dessas operações era abordar embarcações e capturar foragidos do sistema penitenciário. Os militares também realizaram abordagens e saturações nos bairros da cidade.
O senhor comandante, o capitão Wanderlin, estava no comando da operação quando essa operação, juntamente com a Polícia Federal, aconteceu nas embarcações aí, no Porto de Óbidos. Foi muito bom para fins preventivos, né? Para fins de drogas, armas, foragido. Fizemos aí a abordagem da embarcação. Não foi com êxito, nós tivemos êxito, também não encontramos nada, mas certamente serviu aí para fins preventivos. E a operação também com a Polícia Civil para bares e similares. Nós estamos fazendo todo final de semana. Haja vista aí também para fiscalizar aquele horário, enquanto ao funcionamento, se tem realmente documentos necessários. Tinha um mandado de prisão já para o vulgo Guten, né? Everson, conhecido como Guten. Já havia um mandado de prisão para ele desde 2016. Montamos a operação com a Polícia Civil. Justamente aí foram 3 militares, um policial civil. Conseguiram aí pegar o Guten, mas ele estava com mais um comparsa, o outro correu. O outro é conhecido por Neto, né? Foram feitas buscas na residência do mesmo. Não foi encontrado nada, mas pela graça de Deus aí conseguimos aí capturar o foragido Guten, né? Roubos, furtos, pesa a acusação sobre ele. Está na delegacia para os procedimentos legais. Está acontecendo arrombamento na cidade. Esses arrombamentos, um indivíduo aí no decorrer da noite passada, arrombaram uma residência, né? Levaram o dinheiro, levaram joias, levaram o notebook da senhora, chave de carro e moto, né? Só podia estar muito doido para levar só a chave do carro e da moto, só podia estar. Tudo isso no bairro da Cidade Nova. Isso supostamente foi às 20 horas, cedo. O outro indivíduo entrou na casa da mãe, arrombou, levou botija, levou panela, né? Alegou que ia vender porque estava com fome. E a nossa programação vai se encerrando por aqui. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações para você de casa. A você eu desejo uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.